Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na presença desse Deus poderoso, desse Deus glorioso, misericordioso. Já quero agradecer mais uma vez as pessoas que Deus tem levantado para me ajudar financeiramente. Tem sido muito válido a ajuda dos meus queridos e amados amigos e irmãos. Eu sei que a gente vive uma situação muito delicada, né? Ai, gente, desculpa aí que a luz se apagou aqui e eu não me dei conta. A gente vive numa situação muito delicada. É muito difícil, né, para as pessoas acreditarem em alguém. Deixa eu só ver se eu tô bem enquadrado aqui. Acho que tô, né? Levantar um pouquinho, tá. Muito difícil, né? Acreditar em alguém a ponto de ajudar. Tá muito difícil, né? Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que estão acreditando em mim. E eu tenho orado a Deus para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me conduza pelas suas veredas, né? Não permita que eu vacile, mas me guarde, me dê seu auxílio, né? Porque só Deus mesmo, né? Quero continuar falando sobre o assunto que a gente começou aí no vídeo anterior, para a gente meditar. Vamos usar aqui Isaías 59 como base. Isaías 59, versículo 1 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É muito triste, né? Muito lamentável ter que falar assim, né? Muito triste, muito lamentável. Porque eu gostaria de estar trazendo palavras afáveis, palavras doces, palavras de incentivo. Mas infelizmente precisamos de purificação, precisamos de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, segundo a palavra de Deus fala. Eu gostaria de dizer que muito mais essa palavra deveria ser pregada para os líderes do que para as pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas buscam a verdade, têm sede da verdade, mas a verdade tem sido encoberta pela maioria das lideranças religiosas, porque se desviaram. Se desviaram. Estão todos desviados. Infelizmente.
Eu lembro que antigamente, quando eu era criança, adoecia alguém em casa, primeira coisa que se fazia era ir lá na casa do pastor. O pastor prontamente vinha e orava, ungia com óleo, e era comum, muito comum, era muito comum, a pessoa ficar bom na hora. Eu lembro que uma vez eu era criança e eu peguei o tal do sarampo, né? E o que diziam antigamente que recolhia o sarampo, né? E eu lembro que eu fiquei, acho que uns 40 dias, muito mal. Até que um dia apareceu o pastor lá, meu pai e minha mãe foram chamar ele, e já tinham me levado ao médico e tudo. E os meus olhos tapou de sangue, né? Não sei se deu um derrame, o que foi. E eu lembro que o pastor chegou lá com a pastinha dele, abriu a pastinha, leu aquela palavra, estando os doentes enfermos, que era para chamar os presbíteros da igreja, e ungindo com óleo, o doente iria sarar. Leu aquela palavra, pegou o vidrinho de óleo dele, orou a Deus, me ungiu e foi embora. De noite eu estava lá na igreja. Coisa tremenda, assim, sabe? Então, hoje em dia, quando acontece um milagrezinho aí, eles põem na televisão, né? Aliás, muitos já são televisionados, né? E até deixam dúvidas, né? Então, por que que não acontece milagre assim, que nem antigamente era comum? Era comum. O cara era ungido como presbítero, parece que já vinha com a unção de presbítero o dom de cura. Era comum, eu lembro. Eu lembro que tinha pessoas que a sombra da mão da pessoa curava os enfermos. Me lembro quando eu era criança, o saudoso, inesquecível missionário Celso Lopes dos Santos. Milagres assim não era milagre fabricado. As pessoas eram carregadas em paviolas, né? Eram trazidas por ambulância e eram colocadas lá na frente. Geralmente ele pregava em estádios. E eu lembro, ele orava. A pessoa levantava ali mesmo, saía caminhando, geralmente a pessoa estava só o couro e os ossos, né? Era um esqueleto ambulante. E milagres era, meu Deus do céu. Eu lembro bem que um índio, uma vez no campo de futebol em Santa Maria, estava cheio de gente lá. E eu lembro que o índio era mudo e surdo. Não lembro se era cego, mas eu sei que mudo e surdo ele era. E eu me lembro que o missionário dizia, fala papai, ele falava papai, fala mamãe, falava mamãe. Mais de 100 anos de idade, nunca tinha falado. Nem som nenhum saía na boca dele. Entende? E era comum, era comum, era comum. Cura, as irmãs do ciclo de oração, pessoa, ela chegava na casa da pessoa, a pessoa estava lá, tinha ido embora para morrer, o médico tinha desenganado, as irmãs iam lá, oravam. Às vezes, na primeira, segunda oração, a pessoa já levantava. E por que que isso não acontece hoje? Porque em proporção, naquela época, eu acho que, sei lá, não tinha 10% de evangélico no Brasil, de crente no Brasil, né? De cristãos.
contando com os católicos. Eu acho que não tinha 10%. Hoje, diz que é um absurdo, né? 30%, 40%. E por quê que cada vez diminuiu mais os milagres? Por causa do que diz aqui nesta palavra. A mão de Deus continua estendida. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus cura, salva, transforma, liberta, regenera, faz qualquer milagre. Deus não enfraquece, não envelhece, não muda, é o mesmo. Mas nós mudamos. Nós mudamos. É nós que mudamos. É a igreja que mudou. E aí, a iniquidade veio parar dentro da igreja. Trouxeram o mundo para dentro da igreja. Infelizmente, eu não falo isso com alegria, nem para me gloriar. Gente, botei um blusão por baixo dessa jaqueta aqui e esquentou. Meu Deus. Ou é o calor do espírito aqui que eu tô pegando fogo. Meu Deus, literalmente pegando fogo. Perdão aí, mas eu vou ter que tirar. Não vai dar para aguentar, não. Tava tentando aguentar, mas desceu um fogo aqui agora. Se é o fogo do Espírito Santo, seja curado aí. Seja tocado por esse fogo, em nome de Jesus. Literalmente um fogo, gente. Tô pegando fogo. Meu Deus. Acho que eu vou ter que tirar até o blusão. E tá frio aqui. Então, o mundo veio parar dentro da igreja. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu acho que lá fora da igreja, é capaz de ter mais temor do que dentro da igreja. Acabou o temor. Acabou. Não há mais temor. Não há mais amor a Deus, não há mais amor à sua palavra, à sua obra. O que há, o que existe, são sacerdotes levantados dos mais baixos níveis da sociedade. Pessoas sem escrúpulos nenhum. Pessoas que pouco importa, pouco interessa o ser humano como pessoa, como alma, como ser vivente. O que importa é o dinheiro. Isso é o que importa. Entende? Então, infelizmente, a iniquidade está de cima para baixo. O pecado impera das lideranças para baixo. Das lideranças para baixo. Como Deus vai operar? Como Deus vai habitar em lugares obscuros? Lugares que estão mais sujos do que pau de galinheiro. Homens que são mais sujos do que pau de galinheiro. E se dizem apóstolos. Que vergonha. Na época eu tinha vergonha. Tinha vergonha que me chamassem de pastor. Tinha vergonha. Porque eu olhava para o colega ao lado. Meu Deus. Então eu tinha vergonha. E muitas vezes o colega ao lado estava em uma eminência muito mais alta do que eu. Um cargo muito mais elevado do que eu. Todos corriam atrás dele. E só eu sabia como estava a vida do sujeito. Então eu tinha vergonha. Tinha vergonha. Vocês acham que tudo quanto é lugar que eu chegava eu dizia eu sou o pastor fulano? Não. Eu me escondia.
E até hoje me escondo. Não queria estar aqui me expondo. Não queria. Quantas vezes meus filhos diziam: pai, o senhor tem que pregar nem que seja na internet. E eu me recusava, por vergonha. Por vergonha. Mas vamos levar a cruz, né? É aquela canção da harpa, né? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Infelizmente, eu gostaria de estar aqui dizendo que bênção. Nosso país tem um presidente que acredita em Deus. Nosso país está, como eles dizem, em avivamento, só que seja de pecado, né? De imoralidade. Pastores fazendo tratados com homens corruptos, pastores que defendem assassinato de criança indefesa dentro do ventre. E aí arranjaram uma palavra bonita, né? Aborto. Assassinato de crianças inocentes que não têm nenhuma defesa. Pessoas assassinas que um dia chegarão diante do grande eu sou e terão que prestar conta de vidas. Pastores que defendem o aborto terão que chegar diante de Deus e dar conta das almas. Porque o sangue inocente estão sobre as suas mãos. Tanto de inocentes, que sem defesa alguma foram aniquilados, quanto de pessoas que entraram no mesmo barco, acreditaram na mesma história, pensando que Deus não está nem aí, pode pecar à vontade. Entende? Terão que dar conta. Terão que dar conta. Entrarão em juízo com o Senhor. Porque Deus não tomará o culpado por inocente. Pode escrever. Essa é a grande verdade. Deus não tomará o culpado por inocente. Não consigo ver enquanto está a gravação. Me perdoe aí, gente, que eu vou tentar ver aqui. Vamos ver aqui. Porque daqui a pouco desliga e aí eu tenho que editar daí. Acho que é 18 minutos. Então, é muito lamentável. Muito lamentável. Pessoas que levam o dízimo na igreja por temor a Deus, mas esquecem, né? Esquecem que deveriam fiscalizar, né? Até no culto. Até no culto deveria haver fiscalização, né? Quando Paulo fala sobre a ordem e decência no culto, ele diz que 2 ou 3 profetizem e os outros julguem, fiscalizem para ver se é o Espírito de Deus. Que nada, hoje em dia, negócio é bagunça, é baderna, negócio é povo,
dentro das denominações, o resto é bobagem. E a palavra do dízimo que eles pregam para os outros, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, pregam como se fosse para o povo, é a palavra para eles mesmos. Por quê? Porque eles roubam, porque eles desviam. Está lá, Malaquias 3:10 em diante. Roubará o homem a Deus? E ainda dizem que te roubamos? Sacerdotes, os apóstolos, os bispos. É para eles essa palavra. Todavia vós me roubais. Quer dizer, o povo levava o dízimo. O povo era fiel, tinha dízimo. Como é que é desviar dízimo? Como é que é roubar dízimo se ninguém desse? E é o que acontece hoje. O dízimo que era para sustentar os órfãos, as viúvas, os necessitados na igreja, são desviados para ser gasto em orgia, construções de mansões, compras de apartamentos, fundação de firmas, empresas, sustentar emissoras de televisões. Para isso. Para propaganda enganosa. Roubará o homem a Deus? Mas, Senhor, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E não é o povo, não. O povo leva, maioria leva. Maioria temente a Deus. Mas abram a cabeça, minha gente. Abram. Está lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A matriz, para que haja uma distribuição justa para a manutenção da obra e para sustento dos necessitados. Vai ver se isso acontece. Não acontece, não. Está tudo errado. Aí a pessoa vai lá, leva o dízimo para grande denominação, sustenta a injustiça e o pecado, a imoralidade, filhas de pastor fazendo orgia, separando-se do esposo, filhas de pastor com amantes, praticando sexo dentro da própria igreja. Como Deus habita num lugar assim? Como? Me explica como Deus vai habitar num lugar assim. Como? Como Deus vai habitar num lugar assim? E é por isso, né? É por isso que a Bíblia diz que Deus não habita em altares feitos por mãos humanas. Porque está tudo podre. Está tudo sujo. Deus, um Deus de justiça, vai coabitar num lugar onde os próprios trabalhadores passam por apertos, por arroxos, por necessidades. Não estou nem falando do povo em geral, mas do próprio trabalhador, que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mulheres de pastor pedindo divórcio, porque não suportam viver na escassez, na miséria. Prefeririam que o esposo fosse trabalhar de servente de obra, porque pelo menos teria um salário certo para ganhar, para receber. Pilatos lavou as mãos, sabe? Pilatos lavou as mãos sobre a morte de Jesus. Certamente está lá no inferno tentando lavar as mãos até hoje. Você vai continuar lavando as mãos, dizendo que eu não tenho nada a ver com isso? Para o mal prosperar, é só
o bem não fazer nada. Para o mal ir bem, é só o bem ficar parado, sentado, aplaudindo, assistindo. Então, se você é do bem e você não consegue mudar as coisas, fuja. É o que a Bíblia diz, que é para fugir. Sai do meio deles, porque eles são sinagoga de Satanás, porque são corruptos, porque são injustos, porque não estão preocupados com a lei de Deus, com a moralidade. A iniquidade, o pecado, divide a pessoa de Deus. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Tenho trazido aqui a Tua palavra, Senhor, através desse canal, dessa rede social. Obrigado pela melhora que já estou sentindo. Lhe peço, Senhor, que me revista do Teu poder, Pai, da Tua presença viva, para que eu traga a mais pura verdade aos corações, às vidas. Para que haja, Senhor, um renovo, um avivamento, para que haja um despertamento nos corações, nas vidas, nas casas. E que as pessoas não apoiem mais o erro, a iniquidade, a maldade, a injustiça, a hipocrisia, a imoralidade, o pecado. Que as pessoas não apoiem mais. Que haja um levante, meu Pai, contra o inferno. Que as pessoas saiam do comodismo. Que as pessoas se libertem da falta de amor, da falta de compaixão. Que as pessoas se libertem do sono que estão dormindo. Meu Deus, estenda a sua mão, Pai, e ampara. Direciona cada vida, Pai. Liberta cada pessoa. De que adianta a pessoa ir num lugar buscar uma maldição para a sua vida? O desespero. No desespero, ela corre para lá e para cá. E ela vai de encontro às sinagogas de Satanás. E lá, ao invés de ser aliviada, ela traz mais demônios para sua casa. Traz mais carga, traz mais peso para sua vida. Porque agora ela vai ter que batalhar. Porque colocaram um envelope na mão dela, e aquele envelope é o que vai trazer a libertação para a vida dela. Então ela vai ter que se virar para levar a oferta tal. Meu Deus, quanto engano, Pai. Quanto engano. Quantas pessoas que já perderam tudo. Quantas pessoas que já perderam anos da sua vida dentro desses lugares onde o espírito do anticristo é que impera. Não há amor, não há misericórdia, não há compaixão. Em nome de Jesus, Pai, liberta vidas, transforma vidas. Entra na casa dessa pessoa, entra na vida dela e a livra desse mal. Que ela deposite em Ti a sua confiança e não em homens. E não, Senhor, em organizações humanas. Mas que ela deposite, que ela consiga enxergar e depositar em Ti a confiança dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te suplico agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.
Mais uma vez, muito obrigado. Você que me ajuda com seu like, seu compartilhamento. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha de compartilhar, porque eu estou indo na contramão, mas eu posso te garantir que você está ouvindo um homem de Deus que realmente santifica a sua vida. Porque deveria haver santificação, mas não há. Deveria haver temor, mas não tem temor. Só vendo ali quantos minutos está, gente. Deveria, e não tem. Não há mais temor algum. Deveria haver santificação e temor da parte dos sacerdotes, para estar em santificação, para trazer a bênção para a vida das pessoas. Mas eles são os que menos se santificam. Os milagres que acontecem, muitas vezes, é pela santificação da igreja. Da igreja. Da igreja. Eles andam na carona da igreja. Ou na carona dos mais novos. Que vivem jejuando, vivem orando pela obra. Deus tenha misericórdia. Deus te abençoe, Deus te guarde, você que tem me ajudado financeiramente. Sua oferta é muito importante. R$5 que para você parece tão pouco, junto com outros 5 de outra pessoa, soma 10. E me ajuda demais. Me ajuda demais. E eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus multiplique na sua vida. Para que Deus faça você colher 1000 vezes mais. Em nome de Jesus. Que o Senhor firme os teus pés numa rocha inabalável. E que você só ande para frente. Que você progrida. Que você seja bem-sucedido. Você que está me ajudando financeiramente. Deus te enriqueça, Deus te abençoe. Deus te prospere financeiramente. Em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, eu tenho sempre que vir aqui para desligar, porque eu estou usando a câmera da frente do celular. Tchau, tchau. Perdão aí.